Eu sou o Gabriel Frois. E eu sou Vanessa Weber e você está no compilado do Código Fonte TV. Seja bem-vindo a esse compilado de número 222 que contempla as notícias de 8 de novembro até o dia 14 de novembro. E nós vamos começar aqui esse compilado que tá realmente recheado, viu? Tem anúncio especial, mas esse eu não vou falar nada a respeito disso, porque eu quero que você fique aí curioso, né? Vou dar esse ar de mistério para você acompanhar a gente até o final. Vai ter notícias, obviamente, sorteio, comentários e dicas de Black Friday, tá? Essas aí são para você gastar o seu dinheiro em algo que realmente seja bom para você, viu? Nada de gastar dinheiro com aquela IA que gera clone de produto, que vai fazer você aí e mais milhares de pessoas ricas do dia para noite. Então, saia dessas furadas e invista em conhecimento de qualidade que vai ser melhor para o seu futuro. E tem muita promoção legal para você aproveitar por aí. Por exemplo, o MBA em Engenharia de Software com IA da Full Cycle tá na promoção da Black Friday. E lá você vai aprender de verdade a integrar suas aplicações com o IA e a usar o poder da IA a seu favor na hora de desenvolver. Porque ter produtividade com IA tá muito além de você sair escrevendo prompts ali aleatórios no chat GPT. Isso só vai fazer você passar raiva com a IA, viu? Você tem que aprender a desenvolver softwares que integram com a IA diretamente em seus fluxos. Saber criar e orquestrar agentes que muitas vezes vão interagir de forma autônoma com outros agentes também. Tem que conhecer arquitetura, LLMs, MCP, RAG, Fine Tuning e por aí vai. A Black Friday da Full Cycle já tá rolando e são todos os treinamentos em promoção. Tem o MBA em arquitetura, a pós-graduação em Go e em liderança, entre outros, né? Eu deixei aqui para você na descrição um link, então você acessa para conhecer mais a fundo cada uma dessas formações e aproveita esse momento de desconto para se matricular. Mas eu sei também que você gosta de se vestir bem, né? Então, quem também está com uma baita promoção na Black November é a Insider. Pois é, e essa semana a gente vai ter que arrumar mala, e na minha mala nunca falta uma tech t-shirt dessa aqui, nem o Perfect Top, que são sensacionais. Você bota, você tá sempre bem vestido, ela desamassa no corpo e serve para várias ocasiões. Então, mas a Vanessa está omitindo informações. A gente também leva cueca, calcinha também. Eu não ia ficar falando desse tipo de intimidade, Gabriel. Mas sim, todos da Insider estão lá na nossa mala, eu juro, viu? E eles estão com a promoção de Black November com o nosso cupom CÓDIGO. Você soma os descontos do site, que chega até 50% off. Então, esse é o momento de você experimentar, se você ainda não tem uma tech t-shirt da Insider. E aqui na descrição eu vou deixar também um link para você participar do grupo do WhatsApp deles, que você fica sabendo das promoções ali, ó, antes de todo mundo. Tem mais um recadinho, você já deve estar sabendo que nós vamos participar da Campus Party em Goiânia. É a Campus Party Goiás 5. Vamos estar lá para falar sobre evolução e desenvolvimento de carreira no palco Petrobras. Vai ser no dia 21 de novembro, às 17h50. Então, se você estiver por lá, você está intimado a comparecer. E também estaremos junto com o Guanabara no palco Ceia, também no dia 21, mas às 11h40 da manhã. Para você que ainda não comprou o seu ingresso para participar lá da CP Goiás 5, o link vai estar aqui na descrição. Agora, olha só, preste atenção também, fica a dica. Tem um link de um formulário que você preenche aqui na descrição, porque nós vamos fazer o sorteio de 4 ingressos para você encontrar a gente pessoalmente lá na Campus Party. Os ingressos vão ser 2 com camping e 2 sem camping. Então, cara, o formulário é super básico e nós vamos fazer o sorteio através de uma live no Instagram do Código Fonte na segunda-feira, dia 17, 8 horas da noite, tá? Então, você que tá por aí em Goiás e que tem vontade de conhecer não só a gente, mas de participar desse evento, cara, que é incrível, vai ter muita gente lá. Vai. O evento acontece do dia 19 até o dia 23 e rola uma quantidade imensa lá de palestras. Você pode fazer, eu acho que deve ser legal ficar no camping, né? Pena que minha coluna não me permite, Gabriel, porque você passa a noite, olha a quantidade de networking que você faz com a galera que vai estar presente nesse evento, né? Além da bagunça, né? Deve ser bem legal. Com certeza. Então tá aqui o link para você se inscrever e comparecer lá e tirar foto com a gente. Mas se você quiser participar do sorteio desses 4 ingressos, tá aqui o link, você preenche um formulário com seu nome, e-mail, telefone para a gente poder entrar em contato. Mas segue a gente lá no Instagram, tá? Porque na segunda-feira estaremos lá para fazer esse sorteio. Não perca! E bora para as notícias. Debian adota Rust como padrão de desenvolvimento.
A Debian anunciou que vai passar por uma reestruturação na forma como desenvolve ferramentas de nível de sistema e pacotes de distribuição. Uma das mudanças é a adoção do Rust como linguagem principal em seus projetos. A partir de maio de 2026, o Rust se tornará uma dependência obrigatória para o gerenciador de pacotes do Debian, o APT. Essa transição irá se estender inicialmente ao compilador Rust e à biblioteca padrão, bem como ao ecossistema Sequoia, que vem buscando criar uma implementação em Rust do OpenPGP. Na prática, os planos do Debian terão impacto também no Ubuntu, no Mint e em todas as distribuições que utilizam o APT. Julian Adresclode, que é o principal mantenedor do APT, explicou a decisão de adotar o Rust como padrão. Nosso código para analisar arquivos .deb, .ar, .ar, .tar e o código de verificação de assinatura HTTP se beneficiam muito de linguagens com segurança de memória e de uma abordagem mais robusta para testes unitários. Então, esses dois motivos aí principais, tá? A próxima versão principal do Debian contará com uma integração mais profunda do Rust, além do APT, incluindo outros utilitários essenciais, a infraestrutura de compilação e outros módulos críticos de segurança. Olha só como é que vai a fundo o Rust. Essa mudança aqui já é grande. Ó. Claude, eu já não sei como é que fala, eu acho que Claude foi categórico sobre esse futuro. Se você mantém um porte sem uma cadeia de ferramentas Rust funcional, certifique-se de que ela tenha uma nos próximos 6 meses, ou aposente o porte. Recado então, diretíssimo. Tá bem direto e para quem acompanha o compilado, já faz anos que a gente fala do Rust aqui, né? Muito antes do pessoal falar do Rust dentro do Linux. E agora, por mais que ainda não seja um projeto principal, a gente já viu o Rust dentro do kernel do Linux. Começou com os drivers ali, agora estão nos utilitários, nas aplicações. E, cara, quem é que usa Linux e não usa o APT? Né? Nossa, é só quem usa as distribuições que não usam. Tá? Tudo bem. Nesse caso, sim. Mas é um utilitário muito conhecido, vamos dizer assim, é muito popular, tá? Para quem utiliza o Linux. Então, uma vez que, a partir de maio de 2026, o Rust passa a ser uma dependência obrigatória, como é que se desfaz disso depois? Vai ser difícil. Ou seja, não tem como mais ignorar o Rust dentro do Linux, né? Você falou ali de quem não usa o APT. Cara, se você pegar Debian, Ubuntu e Mint, com certeza é uma fatia gigante de quem utiliza aí principalmente, o Linux. Principalmente para desktop, tá? Tem as versões... mais servidores, né, vamos dizer assim. Fedora, tudo. Aí, realmente, tem uma distribuição diferente. Mas quem usa, o Mint, o Ubuntu, o Ubuntu, principalmente, é muito utilizado também para servidor e também para desktop. O Mint não, né? O Mint é mais desktop mesmo, né? Eu acho que o Mint é bem queridinho dos devs, né? Mas já tem outros também. Falando besteira, qualquer coisa, o Dio vem aqui e puxa a minha orelha. Mas você pode opinar, porque a gente já falou desse assunto várias vezes aqui, sobre essa mudança, tá? Se o diretor ali, principal mantenedor do APT, está dizendo que é por conta de segurança de memória e uma abordagem mais robusta para testes, quem sou eu para falar o contrário? Então, se você tem autoridade no assunto, diga você por que o C ou C++ é melhor que o Rust. Pronto. Joguei a bola para vocês. Joguei a bola para vocês. .NET 10 quer construção de agentes simples como APIs. Mas a gente está falando aqui, na verdade, da versão final do .NET 10 que foi lançada, trazendo muitas novidades, principalmente aí também para o desenvolvimento de agentes de IA. Todo mundo está investindo nisso, né? Melhorias de performance também foi feita, suporte à criptografia mais avançada e melhorias no C# e no F#. Um dos destaques está na chegada do Microsoft Agent Framework, um conjunto de recursos que busca tornar a criação de agentes de IA uma tarefa tão simples quanto a criação de APIs para a web. Esses agentes podem, então, ser implantados usando padrões conhecidos de hospedagem .NET, com injeção de dependência integrada, suporte a middleware e observabilidade pronta para produção. O .NET 10 ainda oferece suporte de peso para MCP, facilitando as extensões dos agentes com ferramentas e serviços externos. E em termos de desempenho, a Microsoft garante que essa é a versão com melhor performance do .NET, com melhorias presentes no runtime, nas cargas de trabalho e em suas linguagens. Entre as melhorias estão aprimoramentos no compilador JIT, aceleração de hardware, aprimoramentos no Native AOT e mais. Também foram introduzidas diversas melhorias de rede que tornam os aplicativos criados mais rápidos e eficientes. O .NET 10 também expande o suporte
suporte à criptografia pós-quântica, preservando a compatibilidade com sistemas já existentes. Com essa nova versão, o .NET também evolui o C# para a versão 14 e o F# chega na versão 10 da linguagem. Então, não foi só coisa de a gente. Óbvio que o destaque vai para isso, porque a gente está vendo outros ecossistemas também colocando de forma assim agressiva, eu diria até, o uso de agentes, né? Então, nada mais prático do que ter ferramentas de desenvolvimento que também dão suporte a esse tipo de coisa. Principalmente simplificando a criação desses agentes, né? Então, acho que essa foi a ideia do .NET. De forma programática. Então, é um framework. Então, isso já padroniza, de certa forma, como vai ser feito isso dentro do .NET. Isso é extremamente importante, porque começou a sair aí as publicações, e tem até livros já, sobre padrões de criação de agentes para IA. Tem que ficar atento a isso aí, porque já estão realmente se criando padrões. Já tem muitos casos no mundo aí de utilização. A gente conhece alguns aqui no Brasil, inclusive, que está bastante avançado, inclusive, com bastante resultado. Mas ainda assim, quando a gente vai tatear, cara, tem muita gente usando na orelhada. Então, tem muita gente que vai cair do cavalo aí na hora de implementar, porque não sabe ainda como utilizar. Isso quer dizer que se eu comprar o livrinho lá, que já estão vendendo, vai funcionar? Não, eu não diria isso, cara. Eu acho que a gente ainda está tateando um pouco nesse sentido, né? Pois é, acho que acontece com qualquer tecnologia nova, né? Ali no início tem muita experimentação, tem muita coisa que vai dar certo e que é isso que vai seguir, e muita coisa que você vai começar a utilizar e vai falar, não, é melhor não seguir por esse caminho. Então, a única forma que tem de testar realmente é ir testando. Pois é. Vamos continuar então nessa pegada, olha só para botar uma outra pulga atrás da sua orelha. SoftBank vende ações da NVIDIA e sacode o mercado de IA. O mercado de IA foi pego de surpresa com a decisão da SoftBank de vender todos os mais de 30 milhões de papéis da NVIDIA em seu poder. Deixa eu ver quanto que eu tenho aqui. Quanto que... Acho que é será que é próximo disso? Menos. Um pouquinho menos. Tipo, corta o zero. Não vai adiantar, vão continuar 3 milhões. Tem que cortar muita coisa. Deixa pra lá, vamos voltar pra notícia, Gabriel. De uma hora para outra, o SoftBank levantou o equivalente a 5,8 bilhões de dólares, no que parecia ser inicialmente um voto de desconfiança no potencial da NVIDIA e no futuro do mercado de IA. O movimento indicava um início de estouro de bolha e uma medida preventiva da própria SoftBank. Em fevereiro de 2000, a SoftBank testemunhou a queda maciça de 98% do seu valor de mercado durante o estouro da bolha.com. A venda das ações da NVIDIA na última terça-feira colocou o mercado em estado de alerta sobre as intenções da SoftBank. Entretanto, o movimento seguinte da SoftBank não sinalizou uma mudança de rumo, mas sim uma aposta ainda maior no valor das inteligências artificiais. O dinheiro levantado pela venda dos papéis da NVIDIA está sendo redirecionado para cobrir parte dos custos de um investimento de 30 bi de dólares na OpenAI e na construção de um polo de IA no estado norte-americano do Arizona. A SoftBank também vendeu o equivalente a 9 bilhões de dólares em papéis da T-Mobile com o mesmo objetivo. Quem saiu prejudicado nesse susto foi a própria NVIDIA. Mas ela não precisa, né? Ela tá com valor já bom, mas é muita grana realmente, né? A movimentação da SoftBank provocou uma queda de 3% no valor das ações da NVIDIA, mesmo que a venda não esteja relacionada com o desempenho da empresa. Aí é movimento manada que chama, né? Tem jeito, né? Já muita gente falando nessa história da IA ser uma bolha. Aí você vê o SoftBank vendendo a NVIDIA por completo. Realmente todo mundo ficou zerou. Aqui, eu falo, como assim? Zerou posição. Mas aí, vendo a movimentação dela, depois me dá aquela sensação, bom, preciso de dinheiro, onde eu consigo, vendendo a NVIDIA, até porque provavelmente ele aportou lá e já teve um lucro absurdo com o valor que foi aportado na NVIDIA. Então ele simplesmente realizou o lucro dele ali para apostar em outra coisa. Que no final, quem sai ganhando também é a NVIDIA. Tá todo mundo ali, tá todo mundo nesse grupinho aí, nesse clube do Bolinha, né? Uhum. E a SoftBank, ela também foi lá no início do governo Trump agora, ela também assinou um acordo, pelo menos de intenção de investimentos maciços nos Estados Unidos em inteligência artificial. Se eu não me engano, o próprio Sam Altman estava nessa reunião aí toda, dessa assinatura. Tá todo mundo meio de mão dada aí nesses investimentos com IA, né? Ao que tudo indica, do ponto de vista de país, não dá para parar, porque o investimento de inteligência artificial na China está muito avançado. É uma corrida, né? Entre países. E os Estados Unidos precisa
disso, dessa infraestrutura também. Só que quem provê isso não é necessariamente o governo, são as empresas privadas. Por isso que eu acredito, e até falei do outro dia sobre ações, obviamente, caiu pra caramba as ações aí, rola uma desconfiança grande, mas eu acho que a gente ainda não está no momento de debandada ou desse de estouro de bolha, onde um monte de gente joga a toalha. Eu acho que não, eu acho que ainda é um movimento sazonal, posso estar errado, tá? Eu posso estar errado, até porque eu não sou investidor profissional, eu posso até perder dinheiro nisso, mas eu acho que nesse movimento ainda vai ter um boom maior aí, porque os países estão precisando investir, os Estados Unidos está investindo muito, precisa dessas empresas. Pois é, como é que vai largar agora de mão isso, entendeu? Não foi o próprio Jensen Huang que falou que a China vai ganhar essa corrida? Agora imagina, se ele está falando isso, como os Estados Unidos não vai correr atrás para desmentir isso que foi dito, né? Pois é, diz aqui pra gente o que você acha. Esse movimento, apesar de a gente estar falando aqui de mercado, ação, essas coisas, só que isso vai refletir justamente porque a NVIDIA parece ser a base disso tudo, né? Então vai refletir nessas startups que estão sendo criadas, nesse movimento todo de IA que está sendo criado, nas novas ferramentas e no que a gente tem falado aqui praticamente todo o episódio sobre novidades nesse mundo, isso tem reflexo também nessa parte econômica. Então a gente tem que ficar de olho também nisso, né? E Brasil é o número 1 em salários de TI na América Latina. Eu já desconfiava nisso, né? Porque nós temos o maior número de mão de obra, acredito. Um levantamento realizado pela multinacional de recursos humanos, Deel, analisou mais de 1 milhão de contratos profissionais em 150 países. Ou seja, é um levantamento gigante, hein? E concluiu, o profissional de TI brasileiro é o melhor remunerado de toda a América Latina. O estudo The State of Global Compensation 2025 aponta que engenheiros e cientistas de dados no Brasil recebem, em média, $67 mil por ano. Caramba! Fazendo a conversão, isso daria cerca de R$360 mil anuais, ou R$30 mil por mês. Ainda assim, esse valor é menos da metade do valor pago para profissionais de TI com a mesma função nos países que estão no topo da lista, Estados Unidos, Canadá e Reino Unido. Nessas nações, a remuneração anual pode chegar a $150 mil. Pois é, a gente ainda sai barato, né? O estudo também aponta uma outra desigualdade, dessa vez interna. Ainda que os salários de engenheiros e cientistas de dados possam ser considerados compatíveis no Brasil, os salários de profissionais de vendas, marketing, produtos e design estão muito abaixo da média internacional. Essa diferença é explicada pela Deel como um resultado no avanço de TI em um movimento impulsionado pelas IAs. Esse cenário estaria gerando um aumento global na valorização do setor, enquanto outras áreas estariam ficando para trás. O relatório conclui recomendando a contratação de profissionais brasileiros como alternativa competitiva para empresas de TI que buscam novos talentos. Olha, foi uma boa conclusão para a gente. Ou seja, somos baratos e somos bons. E somos bons, exatamente. E aí não tem jeito. Eu não sei se isso foi um elogio, né? Não sei. Mas olha, de qualquer forma, a gente acaba se dando bem por aqui, né? Todo esse rebuliço de ver o Nubank indo para o trabalho híbrido, pelo menos abre essas oportunidades aí para a gente ser visto e contratado por empresas lá de fora, que aí o trabalho vai ser home office, não tem jeito. Então, a gente já falou aqui também, e no código-fonte também, sobre as oportunidades, né? A área de ciência de dados, com o IA, abriu uma oportunidade gigante. A área de cibersegurança, cara, vocês não têm noção da necessidade que está surgindo desse tipo de profissional, tá? É muito. E os devs? Cara, os devs também. Também. Então, a gente tem aquela sensação de que, poxa, vai haver uma queda de demanda por profissionais de tecnologia, mas muito pelo contrário. É que a gente ainda está no meio dessa onda, ou no início, ou no fim. A gente não sabe. A gente não sabe exatamente, mas aquela promessa lá no início de substituição de devs em 6 meses, cara, não chegou nem perto ainda, tá? Então, no caso da Anthropic, o CEO errou feio lá. Nossa, já estourou o prazo dele, já. Mas a gente está vendo muitas empresas demitindo. Cara, é claro que a gente vai ver isso acontecer, mas a gente está vendo também algumas empresas já voltando a contratar
Tá? Times inteiros. Exatamente. E empresas novas com produtos novos sendo criados, né? Então, geram novas oportunidades, não tem jeito. Mas vamos falar de coisa boa. Nova versão do Spring Framework foca no Java 25. O Spring Framework chegou na versão 7, funcionando ao mesmo tempo como uma atualização para o Java 25, como também uma preparação para a chegada do Spring Boot 4.0, sem perder a compatibilidade base com o Java 17 e suas dependências. Enquanto isso, novas funcionalidades vão sendo integradas, como o versionamento de API. O novo recurso permite configurar do lado do servidor como a versão da API é resolvida, analisada e validada. Também é possível marcar versões como obsoletas para notificar os clientes e muito mais. Do lado do cliente, é possível definir a versão da API em solicitações e também na interface HTTP. Também foi implementado o suporte dedicado para a configuração de clientes com interface HTTP, simplificando significativamente o processo, especialmente ao trabalhar com muitas interfaces HTTP e hosts de destino. O Spring Framework 7 ainda traz o recurso JMS Client, que passa a lidar com operações comuns de envio e recebimento para um destino JMS. O novo recurso funciona como uma alternativa ao JMS Message Template e fornece handles de operação reutilizáveis. Outra novidade é um novo sistema de segurança de nulos, o JSpecify, que vem para substituir a semântica JSR 305, que está obsoleta. A partir do JSpecify, desenvolvedores podem declarar a nulidade de elementos do array, vararg, campos e tipos genéricos. Então, até que enfim, sacanagem até que enfim não, né? O Spring Framework já está focando aí no Java 25. Quando uma linguagem sai, assim, porque foi lançado há pouco tempo aí o Java 25, esses frameworks já estão ali implementando eles há muito tempo, tá? Então, eles não estão correndo atrás só não porque... ficam esperando o lançamento oficial da... Já estavam ali testando, provavelmente. O interessante nisso é que ele mantém a compatibilidade com o Java 17, mesmo tendo coisas novas no Java 25. Mas provavelmente tem coisas que vão estar ali meio que flegadas, e aí quando ele começar a deprecar ali as versões anteriores do Java, eles começam a liberar ou refatorar códigos específicos ali para o Java 25, tá? Aí não tem jeito, né? O grande desafio desse tipo de framework, cara, porque o Spring é absurdamente conhecido e utilizado no mundo Java, né? É realmente conseguir manter a compatibilidade com isso tudo. Não é fácil, não. É como o Laravel para o PHP. Então, se o Laravel hoje acaba, descontinua, ou tipo, não, agora nosso foco é o Laravel para Rust. Esquece PHP. Cara, já era o PHP. Já era. É como o React para o front-end. Aí o pessoal... Pois é, tem muita ferramenta que acaba sustentando um ecossistema por uma linguagem, né? Alguns vão falar que isso é bom, outros vão falar que é ruim. Eu acho que depende. Vamos ficar com depende, que a gente fica mais seguro nessa opinião. E olha a treta. Cofundador da OpenAI diz: estão fingindo que a IA é incrível. Isso em aspas dele, viu? E o Andrej Karpathy, que foi cofundador da OpenAI e ex-chefe de IA da Tesla, mostra em um podcast que o cenário de inteligência artificial ganhou uma boa dose direta de realismo. Embora Karpathy continue otimista com as possibilidades, e eu assisti, realmente... ele é otimista, ele afirma que a indústria está passando por um momento de superestimação. Passando por um momento, eu acho que não, eu acho que foi sempre superestimado, tá? Muitos projetos, especialmente no campo de agentes de IA, estão sendo divulgados como se fossem o próximo grande salto, mesmo que ainda estejam em fase intermediária. Ele resume: os modelos ainda não estão prontos. Sinto que o setor está dando um salto muito grande e tentando fingir que isso é incrível, mas não é. Ele destaca que, apesar de acreditar que estamos vivendo a década dos agentes, 2025 não será o ano dos agentes. A visão dele é de que os modelos iniciais são impressionantes, sim, mas ainda longe de entregar aquela transformação radical que muitos previram para agora. Ou seja, há um grande distanciamento entre o que se anuncia e o que de fato se sustenta. Ele questiona o uso dominante das técnicas de reinforcement learning para modelos de IA, afirmando que aprender por reforço é terrível, porque resume o aprendizado em um único número de recompensa-punição no final, o que contrasta com a maneira humana de aprender, com feedback contínuo e evolução incremental. Ele aposta que o futuro está mais em Process Supervision, ou supervisão do processo,
mas admite que ainda não sabemos bem como automatizar isso de forma robusta, sem que os sistemas se enganem ou explorem atalhos para enganar o feedback. E ele associa o exagero de expectativas a estruturas de incentivos externas à técnica em si. Entre aspas, grande parte disso é só a arrecadação de fundos. São simplesmente estruturas de incentivo. Estamos em uma fase intermediária, ou seja, o hype também tem raízes em marketing e financiamento, não só em avanço técnico. Ele tem um ponto aqui, a gente sempre fala, né? Acho que tem muito marketing envolvido nisso tudo, embora, do jeito que ele falou aqui, né, que estão fingindo que a IA é incrível, nossa, dá a sensação de que ele mesmo desacreditou e ele mesmo tentou reverter isso daí, não é por aí, não é que eu não acredito, mas não chegou tem uma boa lá dose ainda. de... Ele disse que estamos ainda numa fase intermediária, então você vender uma solução super disruptiva para tudo praticamente, eu acho que realmente isso é hype. Estão indo além, né? Isso é que gera essa sensação de bolha. Além, justamente, da gente não ver as grandes empresas aí, OpenAI, por exemplo, é um exemplo que já está aí, provavelmente com um valuation de $1 trilhão, mas a gente não tem nenhuma perspectiva ainda deles darem lucro. Mas tem muita empresa aí que levou 10, 15, 20 anos para dar lucro. Ok, mas chega uma hora que não dá para ficar só no marketing. Você precisa realmente de resultados. Você está dizendo que IA não dá resultado? Não, eu estou dizendo que está dando resultado. Mas eu concordo com ele que estamos numa fase intermediária e que usar o marketing além do que se pode entregar, eu acho que isso é prejudicial, porque não é um nicho específico que a IA está sendo investida. Ela está sendo investida para praticamente tudo, né, na nossa sociedade. Então, jogar essa fase que a gente está vivendo agora como se fosse já algo... O último estágio. O último estágio, eu acho que é muito complexo. E não, a gente precisa de muita infraestrutura, muitos investimentos, baixar os custos. Tem muito desafio ainda para ser feito dentro desse campo da IA, né? E até no que ele fala com relação aos agentes, poxa, a gente acabou de falar na notícia anterior aqui, você vê todas as ferramentas ali indo em cima dos agentes e falando que isso realmente é o ano do agente 2025. O que a gente vê acontecendo são muitas empresas já utilizando, mas realmente ainda tem ali uma pulga atrás da orelha, né? Você vê, as pessoas implementam em questões pequenas, vai indo aos poucos. E quando você vê, às vezes, o Sam Altman, por exemplo, falando dos agentes, você vê Satya Nadella falando de agentes, cara, parece que realmente eles estão falando há anos-luz do que a gente está vendo sendo implementado. Então, tem esse cuidado. A gente precisa saber do limite da tecnologia nesse exato momento, né? Isso é importante e tem que realmente conseguir passar uma peneira ali no que não. Isso aqui tudo é marketing, isso aqui é o que está, de fato, trazendo resultado, né? Tanto é que as empresas grandes que estão utilizando o agente de forma massiva, ela não tem um agente rodando para resolver um monte de problema. Ela tem um agente rodando mal equiparando ali, como se fosse um microserviço, algo muito específico, né? Ali para responder aquele tipo de questionamento naquele momento, Acabou. E aí então, podem ter milhares de agentes? Sim, mas são milhares nesse sentido, de que estão ali, resolvendo aquele pontinho, né? E aí começa outro problema, que é como é que orquestra isso? Da mesma forma, numa arquitetura distribuída grande, com muitas variantes, muitas funcionalidades diferentes, você tem um trabalho gigante ali de arquitetura. Não é uma coisa trivial, sabe? Tá muito longe de colocar... vamos aqui com um prompt fazer coisas incríveis. Tipo, o que a gente viu aí na internet, aí, todo mundo reclamando, né? Vamos clonar um produto de alguém que a gente está vendendo, ele gera o anúncio, gera o depoimento fake e bora. Vamos ficar milionários. E aí o cara vende, quanto que foi? Mais de 40 mil cursos desses. Você acha que das 40 mil pessoas que vão implementar isso, vai ter demanda suficiente para compra de 40 mil... E mais as pessoas que já fazem isso, tá muito maluco, né? Tá muito louco. Flutter e Dart recebem atualização de olho em quê? Em aplicações de IA. Não me diga. O Flutter 3.38 e o Dart 3.10 foram lançados com foco no desenvolvimento de aplicações IA. Para celebrar o momento, também está sendo disponibilizada uma nova série de vídeos no YouTube que mostra como é possível integrar Flutter, Firebase e Gemini para criar uma nova geração de aplicações. Essa série é no canal do Flutter? Se for, cara, eu recomendo fortemente assistir, porque o canal do Flutter é muito bom, né? É muito bom, cara. É muito bom. Um dos destaques é o novo SDK GenUI, que é um conjunto de ferramentas que permite transformar conversas ou interações com agentes e experiências ricas e intuitivas.
Pô, mas todo mundo promete isso, né? Impressionante. O objetivo do Gen UI é melhorar de forma significativa a usabilidade e a satisfação de chatbots e experiências de usuários baseadas em agentes de última geração usando UI generativa. Olha, Nossa. ele tem UI generativa. A gente já falou sobre isso, que é utilizar a inteligência artificial para gerar a UI. Lembra disso? Lembro. Isso rola, cara. Isso rola, esse é legal, né? O Flutter 3.38 ainda trouxe melhorias para a web, suporte ampliado para recursos do iOS e Android, além de aperfeiçoamentos de interface, acessibilidade e em ferramentas. No total, foram 825 commits no Flutter de 145 colaboradores únicos. A atualização do Dart trouxe o recurso chamado Dot Shorthands, que funciona como atalhos para códigos, permitindo escrever menos código, mas mantendo a funcionalidade. O Dart 3.10 também passa a compilar código nativo ou incluir recursos nativos diretamente no pacote Dart. O recurso estava em fase de testes, mas agora tornou-se estável para produção. O Dart ainda recebeu um novo sistema de plugins de análise para escrever regras de análise e implementar correções rápidas no IDE. Olha, já faz um tempo que eu não mexo com Flutter, mas o que a gente tem visto toda vez que a gente vai fuçar lá notícias sobre o Flutter e o Dart, a gente vê que é um ecossistema consolidado. E muito do que se falava lá atrás, vai morrer por causa disso, daquilo, é o React Native, é o nativo, e nada disso, cara. A gente tem visto, na verdade, o Flutter crescer bastante junto com a linguagem. Aí esse é o caso também de um framework que leva o ecossistema da linguagem. Eles estão mais colados do que nunca, né? Igual o .NET com o C#, né, e etc. Então, a gente tem visto muitas melhorias e agora não tem jeito. Também tem que estar com IA ali incluído, ajudando até nesse sentido a você desenvolver as aplicações. E uma das coisas que eu falei aqui, que eu acho que é muito legal, que é essa Gen UI, que é melhorar a usabilidade, principalmente em chatbots, de forma a usar a IA também. Pode até acontecer, mas não é só questão de conteúdo, mas é também da interface, tá? A gente adaptar a interface de acordo com as preferências do usuário. Mas Dark Mode, Light Mode já existe, mas não é isso. Ir bem além disso daí, né? Porque, por exemplo, olha, isso eu já percebi em alguns aplicativos, mas não são todos que tem. Você usa, por exemplo, no seu Bankline. Não, eu uso muito a opção lá dos, como é que chama? Porquinho, cofrinho, né? Cada um tem um nome. Tem de tudo, né? E aí, o que acontece? Você usa, até lá, todo dia 5 para fazer o seu investimento, ou você usa fim de semana, às vezes, para pagar alguém ou um restaurante, alguma coisa assim. Então, esse tipo de comportamento, ele pode ser adaptado também dentro da interface das aplicações. Então, imagina, quando você, todo dia 5, depois que você recebe pagamento, você faz um Pix para sua esposa, por exemplo. Pois é, tem que ajudar ela ali, né? Tem que dar o salário todo, porque quem controla sou eu. E olha que legal seria dia 5, naquele horário que você costuma fazer, quando você entra, ele já tem ali na interface. Quer fazer o Pix de tantos para Vanessa? Sim. Toca, autentica, foi. Olha só que legal, né? Esse seria uma forma de você ter a interface utilizando os seus dados, seu histórico ali, de forma inteligente, para agilizar ali o uso da aplicação, né? E é interessante isso, de alguma forma, já vir direto no framework ali. Então, quando você está desenvolvendo, você já consegue ter acesso a esse tipo de funcionalidade para implementar. E se você já implementou Gen UI, diz aqui que tipo de funcionalidade seria legal para implementar nas aplicações. E você acha que isso é tudo baboseira, pode comentar também. A OpenAI relança o ChatGPT com 8 novas personalidades. Jesus, quanta gente! Apenas 2 meses depois do GPT-5, a OpenAI lançou nessa semana, não sei se você já percebeu, 2 novas versões do seu modelo conversacional. O GPT 5.1 Instant e o GPT 5.1 Thinking. Poxa, mas peraí, o 5 já não era aquele modelo que determinava se ele era o Instant ou o Thinking. Eu acho que era uma forma de economizar grana, porque eu acho que o seletor ele começou errado, lembra? Deu uma Eu acho que agora eles dividiram mesmo. Ainda que a startup sustente que os novos modelos performam melhor do ponto de vista técnico, o grande destaque desse relançamento do GPT-5 está nas 8 novas personalidades que foram disponibilizadas para a ferramenta. O GPT-5 passou por críticas recentes por ser considerado caloroso demais ou bajulador demais. E Sam Altman mencionou interações mais
picantes no futuro. A gente trouxe isso, né, numa outra notícia, em outro episódio. Agora a OpenAI apresentou 8 formas de interação: profissional, amigável, sincero, peculiar, eficiente, cínico e nerd. Além da opção padrão, que funcionaria como o ChatGPT funcionava antes, o bajulador. Cada uma dessas opções simula uma personalidade diferente, mas mantém as mesmas capacidades técnicas do modelo. Dá para fazer um modelo que não use o travessão? Não, aí tá pedindo demais, Gabriel. Aí tem que retreinar tudo. Um redator sem travessão. Sem travessão, não rola. Ou seja, as respostas para os prompts irão conter as mesmas informações em todas as versões, mas o tom da conversação irá variar de acordo com a personalidade escolhida pelo usuário. Outra distinção é que o GPT 5.1 Instant é um modelo projetado para tarefas que exijam velocidade, enquanto o GPT 5.1 Thinking leva mais tempo para gerar respostas mais profundas. Os novos modelos estão sendo distribuídos gradativamente, chegando inicialmente para assinantes pagos do serviço, antes de serem liberados para os usuários gratuitos. Então eu digo para vocês que nós fazemos parte da comunidade da OpenAI, então nós já temos acesso. Já temos acesso a todos eles, mas eu não testei, eu não vi se ele está conversando diferente comigo. Vou ter que ver o cínico só para ver que bicho vai dar. Mas o Instant e o Thinking, ao que eu tinha percebido antes, para o 5 era assim, cara, estão todos os modelos embutidos ali e o 5 vai determinar, de acordo com o que você pedir, o que é melhor. Quando lançou isso, era feito um switch ali, né, interno. E aí esse switch estava com problema. Provavelmente ele estava usando um modelo de pensamento profundo para coisas que não tinham necessidade. E aí, cara, é aquela gastação de token à toa, né? Vamos queimar laguinhos à toa. Agora, ele já separou novamente. Eu acho que o switch não deu certo. Ou, pelo menos, não da forma como eles tinham pensado. E é bom realmente ter essas duas coisas. Agora, o que eu imagino em relação a essa parte das personalidades. Porque quando a gente vai fazer prompts mais profundos, vamos dizer assim, a gente acaba embutindo coisas que têm relação com a resposta que a gente quer. Obviamente, se a gente está utilizando coisas para cunho profissional, a gente vai usar esse perfil profissional, certo? Mas será que isso, então, economizaria o nosso prompt ou o RAG que a gente utiliza para configurar os tipos de resposta e o tom que a gente quer nas respostas? Eu acho que isso ajudaria, de certa forma, porque isso internamente lá vai estar numa camada mais próxima ali do modelo, do que a gente consegue utilizar. Ou talvez não, porque como a resposta principal vai ser a mesma para todos eles, pode ser realmente só uma camada final ali antes de cuspir o resultado, onde ele vai organizar as informações e colocar o tom que ele acha necessário de acordo com o que você pediu. Então pode não ter diferença nenhuma. Agora, isso influencia nas respostas, por quê? Tem muita gente usando. Aí vou sair um pouco da área de desenvolvimento. Esquece a área técnica, a gente vamos supor, conselhos de vida. Tem gente que até recebeu conselhos bem ruins ali do LLM. Sério? Não lembro se foi o ChatGPT, tá? Mas aí, por exemplo, se você faz um amigável e pergunta sobre uma questão que você está passando na sua vida, mas você também pergunta para o perfil sincero. Será que as respostas vão ser iguais ou vai ser mais dura? Será que as pessoas estão preparadas para ouvir a resposta de um sincero? Tem gente que já tem um abalo psicológico e faz uma pergunta que quer uma resposta sincera. Aí vai ser o mesmo problema que tem com outro ser humano. Se a pessoa dá a resposta, você vai ficar irritado com ele. Aí você vai ficar irritado com a IA. Esse é o problema de, gente, ficar ali fazendo terapia com IA. Porque se você entra nesse modo de concorde comigo e diga que eu sou lindo, não adianta, você vai falar qualquer coisa, ele vai continuar falando que você é lindo. Então vai dar problema. Então o bajulador é ruim. O sincero pode ser ruim. É uma IA, o amigável pode ser ruim também. Tô dizendo. Eu acho que tem que ter uma parcimônia gigante, principalmente se você resolver fazer esse tipo de pesquisa, gente. Para querer saber se conselhos de vida. Não dá para achar nem que a IA vai te responder com sensatez e nem que as pessoas vão perguntar com sensatez. E nem que outras pessoas na vida real te responderiam com sensatez também. Esse é o problema. Eu digo por mim, eu uso 99% das vezes eu uso para cunho profissional, tanto no dia a dia ali no ChatGPT, quanto para as APIs, quanto para desenvolvimento. Então, o que eu gostaria de receber de resposta? Sempre com essa persona aí, esse perfil profissional. Esse amigável, sincero, essas coisinhas assim, eficiente. Qual é a diferença entre o profissional e o eficiente? E o peculiar. O eficiente é o quê? É o assertivo? É o que escreve menos? De repente é uma boa. Economiza aí também. Economiza tokens aí, pelo menos.
E o nerd? Pra que serve o nerd? Não sei, só pra colocar piadinhas nerds no meio do caminho? Cara, mas eu realmente não sei, cara. Não sei também qual é a Qual diferença. é o objetivo de ter um nerd? Porque se tem um nerd que é uma persona ali, cara, tem que ter o cínico. E tem o cínico. Tem Não, o cínico, tem o tem o nerd. bajulador. Tem que ter o bajulador. Deixa o bajulador, cara. Mas deixou, é o normal. É o normal. É o normal. Mas ele não tem esse nome, né? Não. Diz aqui qual é o perfil que você gostaria de usar. Então, por exemplo, se você tiver um que seja cínico, vamos supor, aí você faz uma pergunta profissional, olha, converta esse CSV aqui num formato JSON. Aí ele tá com esse perfil cínico. O que ele vai fazer? Ele vai, sabe assim, tem nome e telefone. Ele vai meio que inverter os nomes das pessoas, entendeu? Pra te sacanear, ou ele vai responder igualzinho Ou o sincero vai profissional. falar, isso aí é muito fácil, faz você, não vou refazer isso, né? Tá de sacanagem. Aí tu joga isso num agente e ferrou. Né? Já era. O que aconteceu, viu? A Mozilla se rendeu de vez às IAs. Entendi, todo mundo está indo para esse caminho. A Fundação Mozilla ensaiou uma resistência aos avanços das inteligências artificiais, introduziu uma opção de buscar por IA de forma tímida no Firefox, mas agora se rendeu de vez. A Mozilla anunciou um novo modo de utilizar o Firefox, totalmente dedicado à integração com ferramentas de IA. O novo modo é opcional e funciona de forma similar ao modo privacidade. O usuário decide iniciar uma nova janela com um modo ativado, independente do uso tradicional do navegador. A partir desse novo modo, é possível estabelecer conversas com um chatbot e irá complementar a navegação. Cara, era isso que eu estava querendo no navegador. Por enquanto, o recurso ainda não está disponível. Por que não? E os interessados podem se cadastrar para aguardar em uma fila de espera para testar. Entrando na fila agora, para ver como é que vai ser. O comunicado oficial explica a guinada na abordagem da Mozilla. Vemos muito potencial nos recursos de IA dos navegadores. Entretanto, os navegadores desenvolvidos por empresas de IA exigem uma escolha difícil: usar a IA o tempo todo ou não usá-la de forma alguma. A Mozilla defende que o usuário deve manter o controle sobre a sua experiência, assim como o controle sobre seus dados compartilhados. Para isso, eles pretendem oferecer uma alternativa com foco em escolha, transparência e proteção. Até o momento, a Mozilla não detalhou os recursos que estarão presentes no modo IA do Firefox, nem qual será a stack de tecnologia ou modelo a ser adotado. Já estou entrando aqui na lista, tá? Não interessa se a Vanessa gostou ou não. Eu acho isso. Ideia dele mesmo? Eu acho isso mais útil, porque isso mantém a forma padrão, até agora, né, de utilização da internet, de navegação, né, com o navegador. O modo anônimo, que a pessoa já está acostumada, e um novo modo. Eu acho que isso faz mais sentido do que ter mais navegadores aí para a gente instalar, né? Eu acho ótimo também nesse caso. E ter essa opção de escolha também vai fazer toda a diferença. Ansiosa aí, vamos ver como é que vai ser quando o Gabriel for aceito na lista ali. Ó, ele já tá na lista. Assim que ele for aceito, a gente traz para vocês o que a gente achou também dessa nova modalidade da Mozilla. Eu acho que é uma grande funcionalidade. Se eu não lembro de outro navegador que está fazendo isso, tá? Se realmente for para frente, eu acho que o Firefox tem tudo para ganhar uma fatia boa de mercado. Eu tenho o Firefox instalado no Windows, não tenho aqui ainda no macOS, No Mac eu também não mas eu tenho no celular. Tem versão para desenvolvedor, tá? Que eu acho bem interessante. O console é muito bom, o Developer Edition mesmo. E tem versão, cara, que não tem aba, é só um mais light, vamos dizer completamente light. Então, essas versões eu acho super legal. E agora o Firefox principal vir com essa funcionalidade e dar o poder para o usuário escolher, eu acho que é melhor ainda. Falei que nesse compilado ia ter novidade, chegou a hora de matar a sua curiosidade. Nós vamos trazer aqui um novo quadro, onde a intenção é justamente direcionar você na sua carreira. E a gente faz isso no Código Fonte TV, mas a gente quer ter uma presença aqui de outras pessoas no compilado, no Código Fonte TV. E vamos começar aqui com o pé direito. Eu quero chamar aqui ao meu lado Renzo Nutitelli. Opa! Bom dia, bom dia. Bom dia, Olá! Vanessa. Olá, Seja bem-vindo! Muito obrigado. É bom que o Renzo já chega uniformizado de código-fonte, viu? Super elegante. Inclusive, aí, ó, já bonezinho. Aí, tá completo. Então, eu quero que o Renzo fale um pouco dele, mas olha, ele tem uma carreira muito legal na tecnologia, é formado pelo ITA e, cara, nada melhor do que a gente ter uma pessoa que tem uma bagagem em vários aspectos, assim, dentro da tecnologia, para nos ajudar também com o conteúdo, né? Fala um pouquinho, Renzo, um pouco do seu histórico profissional e de como que a gente vai ajudar as pessoas que estão aí do outro lado a direcionar a sua carreira. Maravilha, né?
Então, eu formei em Engenharia de Computação pelo ITA, ali nos idos de 2008, e eu já trabalhei em diversas posições diferentes dentro desse mercado de programação, basicamente. Então, comecei em startup bastante early stage, como a turma diz, em incubadora, inclusive, então conheço um pouco desse mundo de startup. Depois participei em startup num momento diferente, quando recebe um investimento, que a turma costuma chamar de Series B. Trabalhei em empresas grandes como a Red Hat, que foi adquirida pela IBM, então também tive esse conhecimento. E nos últimos 3 anos estou trabalhando também para o exterior. Além de também ter dado aula 3 anos, na verdade 4 anos na FATEC no ensino superior. Então a ideia é trazer um pouquinho dessa experiência nessas diversas áreas, que eu acredito que vai poder ajudar o pessoal, principalmente se eles puderem aprender, né? Em vez de ter que bater cabeça para aprender algumas coisas aí na sua jornada, no seu caminho, na sua carreira, para que a gente possa ajudar com um pouquinho dessa experiência que eu adquiri aí nesses 16 anos de mercado aí. Ó, já deu pra ver que tem muito conteúdo bom, então, vindo a caminho. E a primeira coisa que eu quero pedir pra você que tem interesse justamente em direcionar a sua carreira é deixar aqui uma pergunta pro Renzo. Porque a cada episódio aqui do compilado, a gente vai ter a participação dele e ele pode responder a sua dúvida. Pois é, e esse quadro vai se chamar Absolute Path. Para você que programa, provavelmente você já criou uma constante na sua aplicação com isso. E a ideia justamente é gerar, esse é um guia, né? Um direcionador aí para a sua carreira. Já começamos a produzir alguns episódios, vai começar justamente no tendão de Aquiles, que eu acho que a galera tem muita dificuldade, que é a parte da entrevista técnica, né? Justamente, né? A primeira parte, normalmente, em qualquer processo seletivo, você vai ter ali uma parte de entrevista técnica, que a turma costuma chamar também de live code. Então, é uma parte que às vezes dá uma assustada, principalmente quem não estudou muito bem a base ali na faculdade, a parte de análise e complexidade de sistemas. Pelo menos na minha época ainda não era uma matéria da graduação, era uma matéria apenas da pós, mas que várias empresas, principalmente as grandes americanas, vão cobrar isso de uma forma bastante profunda. Então, a gente vai começar com esse tema de live code e depois estender um pouco mais para outros aspectos da carreira em Y, áreas, mas começando do começo, onde normalmente é você conseguir a sua vaga e entrar no mercado ou trocar aí para uma nova passagem aí dentro da sua carreira. E é legal porque muita gente hoje já começa na nossa área com o objetivo de ir trabalhar para o exterior. Obviamente, tem inúmeras vantagens, né? E, como o Renzo disse, muitas das empresas, quando vai fazer esse processo seletivo, elas pedem, pelo menos na entrevista, não um conhecimento técnico ali específico de uma linguagem, mas aquele conhecimento básico que todo mundo deveria ter e muita gente não se atenta muito a isso. Então, os próximos episódios, se esperem aí, porque o Renzo vai dar muita dica boa e tenho certeza que vai ajudar bastante gente para conseguir passar aí nesses processos seletivos. Então, vale a pena a gente criar uma nova hashtag. Bota aí, hashtag AbsolutePath, se você gostou desse novo quadro aqui do compilado. Então, agradeço a participação do Renzo, a parceria aqui, a partir de hoje no compilado, e vocês vão ver muito ele agora nos próximos episódios. Semana aqui no Código Fonte TV tiveram 2 vídeos muito interessantes. O primeiro deles, onde nós trouxemos uma verdadeira enxurrada de ferramentas para você testar junto com a gente. Você acompanha aqui no compilado, toda semana a gente fala de um lançamento, de outro. Cara, tem um monte de coisa. Aí, quando a gente vai fazer uma lista de ferramentas para desenvolvimento, utilizando IA, cara, os nomes já estão confundindo. Não sei você, mas para mim já confunde, cara, muitas coisas. Pode ser que eu esteja ficando velho, é por isso, Gabriel? É nada, mentira, até uma confusão, ninguém se entende mais. Mas aí a gente fez uma lista daquelas que a gente acha que são relevantes realmente, cara, e a lista ficou gigante. E aí teve algumas que a gente até cortou, assim, essa aqui tira, mas criamos ali um guia atualizado nesse momento para você ficar por dentro das ferramentas. Então o vídeo deu uns 20, 28 minutos, eu acho. Bota em 2x, fica por dentro dessas ferramentas, porque são esses nomes que a gente provavelmente vai trazer aqui. Nos próximos meses. Meses. Pode ser que daqui a 6 meses a gente tenha que refazer esse vídeo e mude muita coisa, né? Afinal de contas, ferramentas de inteligência artificial, teve gente comparando nos comentários com framework JavaScript. A cada 2 horas lançam uma nova. E o que rola, por exemplo, só da Microsoft. O GitHub lançou lá atrás, em 2021, o GitHub Copilot. Aí, para a Microsoft, tudo virou Copilot. Tudo. Então, tem tanta coisa embutida já no GitHub Copilot que a gente fica meio louco. Assim. Tem um que chama Mission Control. Você conhece porque você
antenado aqui no compilado, a gente falou dele. Pois é, esse é o cara que está integrando um monte de ferramenta dentro do GitHub Copilot. Não só no VS Code como extensão, mas também dentro do github.com. Ou seja, esse é um exemplo, e a gente falou de vários lá. Tá? Agora, por que a gente fala que fica confuso, né? Lá atrás, nos primórdios do lançamento do Copilot, eles utilizavam o modelo Codex da OpenAI, que era um modelo especializado em código. Veio antes do ChatGPT. Exatamente. De repente, ele foi descontinuado, morreu, acabou. Agora, a própria OpenAI lança novamente o Codex, mas com outro tipo de ferramenta, mas com o mesmo nome. E várias versões. Já tem o Codex CLI, já tem o OpenAI Codex como extensão mesmo, e no modo agente. Então, é meio que concorrente do GitHub Copilot, porque o GitHub Copilot agora também usa outros modelos, ou seja, tá uma mistureba. Então, vai lá nesse vídeo que vale a pena. Nesse vídeo, nós colocamos tudo em panos limpos, não em pratos limpos. Como é que é o ditado, Gabriel? Pratos limpos. Em pratos limpos, e aí você consegue entender toda esta confusão. Viu? E na semana passada, nós falamos aqui no compilado dessa mudança para o modelo híbrido do Nubank, tá? Obviamente, a gente teve crítica aqui da forma que eu, principalmente, falei, e aí eu quis fazer um vídeo específico no código-fonte, dando um contexto maior, tá? Não é que foi descontextualizado, que realmente eu me expressei mal porque eu coloquei como se as pessoas tivessem que entender a dificuldade da empresa. E eu acho até que o Nubank está com alguma dificuldade justamente de formar novas lideranças, esse tipo de coisa. Mas isso não quer dizer necessariamente que ela tem que modificar a vida e o contrato de trabalho de 7 mil pessoas, pelo menos aqui no Brasil. Então, realmente, eu acho que me expressei mal nisso. Então, nesse vídeo que a gente lançou, no código-fonte, a gente dá um overview maior e a gente analisa a carta que o CEO mandou e está aberta, né, para os funcionários. E depois disso, já rolou várias outras coisas aí também. Funcionário sendo demitido depois, funcionários querendo sabotar o sistema. Então, cara... Muita coisa aconteceu. A gente tentou trazer esse contexto um pouco maior, até porque já tinham passado alguns dias, então algumas coisas a mais já tinham acontecido desde que a gente tinha falado disso aqui no compilado e colocou isso tudo aí no vídeo lá no Código Fonte TV. Trouxemos aqui também alguns comentários e tiveram muitos comentários, viu? Na nossa DM nós recebemos funcionários. Muitos que a gente não pode compartilhar totalmente aqui com vocês, mas cada um ali contando um pouquinho do seu caso, do que aconteceu, do seu ponto de vista. Então, realmente, assim, no vídeo a gente até falou, né? E acho que aqui também da outra vez a gente falou, cara, pro Nubank não deve ter sido fácil tomar esse tipo de decisão, porque sabia que ia impactar em muitas coisas, mas... tomou, né? Então, aí agora tem que arcar com as consequências, né? E justamente, as pessoas que foram contratadas para trabalhar de forma remota, e muitas vezes elas estão bem longe até do escritório, não tinha nenhuma previsão para se mudar para perto do escritório. Vão ter que mudar a sua vida rapidamente, né? Imagina, por exemplo, para quem tem filho, para quem, por exemplo, é casado, o parceiro ali, a esposa, o marido... trabalha, às vezes, na cidade e a pessoa vai ter que se deslocar muito longe de um escritório, né? Então, é uma mudança muito grande de vida. A gente não está falando de... Se fosse, já seria 5, 10, 20, 200 pessoas. Estamos falando de, provavelmente, mais de 5 mil. Porque muita gente mora longe, realmente, né? Do grande centro aí. O problema é que, mesmo morando próximo, né, gente? Você já ter que ir para o centro de São Paulo, qualquer... Se você mora... num dia normal de carro, a 10 minutos dali, normal que eu digo, um domingo de manhã, assim, sem trânsito. Que acho que é, talvez, sei lá, domingo de madrugada, sem trânsito em São Paulo. Impossível ficar sem trânsito em São Paulo. Mas mesmo você morando próximo, qualquer dia ali já é complicadíssimo de se chegar. Vamos ler os comentários que a gente comenta mais sobre isso. Ó. Na verdade, no primeiro vídeo, quando a gente falou sobre esse guia, né, que a gente criou de ferramentas de IA, o Will Chaps disse... Foi mais perdido com tanta opção. Ele dá uma gargalhadinha, né? Pois é, são muitas opções, viu? Mas calma, reassiste ali o vídeo para você ver que é mais interessante para você, mas a ideia não é você trocar de ferramenta. É você olhar assim, olha, essa aqui faz mais sentido, vou testar com essa. Mas saber, puxa, não me dei muito bem. E nos comentários está muito assim, eu uso esse, eu uso aquele, eu uso aquele. Você vê que cada porque às vezes se adapta também, você testou apenas com uma, aquela dali não era melhor para o seu contexto naquele momento e você desistiu. E às vezes tem outra que vai te ajudar, né? O Sebastião Neto também nesse vídeo disse, estou usando o curso e tem me atendido bem. Não sou programador, mas sou da área de tecnologia. Já desenvolvi alguns sistemas que estão em produção. Uso licença paga dele e, para mim, é um valor até justo. Seria interessante o Cursor ter opção e cloud de salvar seus projetos. Tá
vendo? Não, viu? Assim como existem outros que já têm essa versão cloud, né? O Lovable tem, mas o Lovable é mais preso na parte de personalização, né? Personalização, eu digo, você colocar a mão no código, Mão no né? código. É. Você consegue linkar com um repositório no GitHub e aí você baixa local, só que aí, pô, é o desenvolvimento... É verdade, aí você abdica acaba, do vibe você coding, se né? perde ali do Lovable nesse link, né? E o Valdirei falou assim, aí já no vídeo do Nubanking, confuso e complexo esse tema, principalmente se pensar em times que estão muito longe, tanto gestor quanto demais. Como fazer? Sem dúvida, é um problema que o Nubank vai ter que dar um jeito de resolver, né? Porque eles até falaram de abrir outros escritórios, mas ainda assim não dá para atender todo mundo, né? E Pessoa Rocha disse, depois de ler muitos comentários, afirmando que quem trabalha remoto não trabalha, lembrei da minha avó, que dizia, a gente mede os outros pelo que há de mais em nós mesmos. Olha, Exatamente. avós são sempre sábias, viu? Isso aí. Quando você aponta um dedo para você, você tem pelo menos 3 ali, ó. Não, Pode ter apontando que de ter mais um aqui apontando de volta, né? Então, realmente, antes de falar que não funciona ou que não trabalha, provavelmente é porque a pessoa não produziria ou ela não trabalha nesse modelo, né? Muito pelo contrário, né? A gente que trabalha com um modelo remoto já há muitos anos, a gente trabalha bem mais, muito mais. Né? Verdade. E não se perde esse tempo desnecessário com deslocamento, que infelizmente, depois que a gente fez esse vídeo e tudo, eu fiquei refletindo, se a gente morasse num país onde fosse muito fácil você se locomover, será que seria tão terrível assim a gente pensar num híbrido? Porque acho que o pior de todo o cenário é, às vezes, você ter que levar 3 horas para chegar no local de trabalho, né? E o Zé3BR disse, acredito de verdade que o contato pessoa por pessoa é importante demais, mas o que se precisa mudar é a centralização de pessoas, por exemplo, só em São Paulo. Ter polos nas capitais, podendo ir algumas vezes na semana, é o cenário ideal, ou basta a gestão ter começado a trabalhar e não ter frescura de saber quem tem capacidade de trabalhar remoto ou não. Então, o ideal é, imagina, mas o Nubank tem capacidade para ter um escritório em cada capital, acho que tem. Com certeza, mas né? É a maior mesmo empresa do Brasil, né? Sim. Mas isso resolveria? Esse é que é o problema. Eu acho que não resolveria, porque, cara, o Brasil é muito grande, não adianta. Tá aqui na capital de São Paulo tem um, eu moro em São José. Putz, para eu sair daqui de São José dos Campos para ir para lá 2, 3 vezes na semana na capital, ferrou, é horrível. E isso vai acontecer com muitas outras, né? Porque São José dos Campos é relativamente perto. Exatamente. E São Paulo é muito grande. Se você decide morar... Imagina Minas. Pega o estado de Minas. Aí não tem lá sede em BH. Bahia aí também. você mora em outro lugar, ferrou, cara. São horas de viagem, né? Então, a mobilidade não é fácil, no Brasil não é tão simples assim, né? Se fosse o caso, né, do Brasil ser menor, aí a gente poderia estar falando de algo desse sentido. Ou se a gente tivesse transporte de alta velocidade. Aqueles trens, balas, assim. Pois é, aí dá, né? O Jardim, também nesse vídeo, falou assim, sou gestor em uma empresa de tecnologia. Por conta do cargo, tenho que estar no presencial todos os dias. Mas 90% do meu time operacional é full remoto e não vejo nenhuma perda de produtividade. Porém, na questão cultural e nos alinhamentos entre pares, o presencial é de fato melhor. Então, aí, né, uma visão de um gestor. A visão, exatamente. E eu concordo ali com ele. Poxa, dá para trabalhar no remoto? O presencial tem lá as suas vantagens, mas tem muitas desvantagens atualmente, né? Bom, deixa para você responder aí também sobre o que você acha. Lembrando, nós somos time remoto, tá? Já falei isso. Em minha defesa, todo mundo da nossa equipe trabalha remoto, tá? Eu só fico na dúvida se eu e Gabriel trabalhamos remoto, híbrido ou presencial, né? Porque, afinal de contas, o escritório fica dentro da nossa casa. Então, tô na dúvida. O Shadow Enter Games disse num dicionário programador bem antigo sobre MVC, super carismático vocês. Poxa, que bom que você gostou, porque esse vídeo, para mim, foi o mais disruptivo do dicionário do programador, que nós ensinamos MVC com um Max tinha uma Barbie, acho que tinha um caldeirão de bruxa, não era isso? E no último compilado, o João disse, vocês de fato são reconhecidos nacionalmente. Já vi diversas vezes vídeos do Código Fonte TV sendo mencionados e recomendados nos meus materiais da faculdade de ADS. Tanto o dicionário do programador, quanto outros vídeos gerais. Olha que legal. Que legal. Obrigada, João. Se você já assistiu o Código Fonte TV na sua faculdade, diz aqui também nos comentários, a gente quer saber. Até para a gente fazer uma mini pesquisa aqui, se realmente a gente tem aí diz qual é o estado e cidade que você está
tá bom? E aí a gente vai fazer uma pesquisa realmente. Será que nós somos conhecidos nacionalmente? Iremos a Goiânia, então a gente vai testar isso daqui a alguns dias. E o Emanuel falou assim, ó, gostei da tréplica em relação ao meu comentário. Realmente devemos valorizar nossa própria caminhada. E eu super concordo com isso. O que não podemos fazer é utilizar nossa experiência pessoal como régua para medir um escopo geral, que é o que acaba ocorrendo quando a utiliza como base argumentativa nesse tipo de discussão. Tipo, aí eu fico, lógico que vocês não vão gostar do CLT. Vocês conseguiram criar e manter a própria empresa de sucesso em casa. Acompanho o canal principal desde 2009 e pretendo continuar acompanhando. E ressalto que meus elogios vão muito além das minhas críticas. Poxa, Emanuel, olha, eu separei o seu comentário aqui porque é muito bom, porque você discordou da gente, a gente discordou de você, a gente continua conversando e tá tudo bem. Então acho que tá faltando um pouquinho disso aí na humanidade, viu? Então, obrigada aí pela sua réplica, mais uma. Então, porque a gente falou sobre ser CLT, a gente falou num vídeo nosso que a gente mostrou qual foi o meu último salário CLT, né? É lógico que vocês não vão gostar, vocês conseguiram criar e manter a própria empresa de sucesso em casa. Pois é, mas dá a entender que foi simples, foi fácil e que a gente não passou por nenhum percalço, nenhum tipo de problema, foi só montar um escritório em casa e começar a trabalhar, e que deu tudo certo. Foi muito mais complexo se a gente tivesse ficado no CLT. Isso eu posso te garantir. A gente se arrepende? Não. A gente até falou no vídeo. Não nos arrependemos. A empresa a gente criou em 2001. Ela nem sempre foi remota. Tá? A gente já teve realmente escritório. E aí, por conta de vários motivos, a gente precisou realmente se alocar de forma remota, mas isso aqui não cabe nisso aqui, essa história a gente pode contar mais pra frente, tá? E aí um outro comentário, o Intelligence disse, ó, sim, ainda geramos executáveis em 32 bits, pois muitos dos nossos sistemas legados continuam operando nessa arquitetura devido a integrações com automações comerciais. Grande parte dos equipamentos utilizados, como impressoras fiscais, leitores, balanças e dispositivos de TEF dependem de DLLs específicas de comunicação via portas seriais, o que torna essencial a compatibilidade com 32 bits. A boa notícia é que todos os sistemas do Windows moderno de 64 bits executam perfeitamente aplicações de 32 bits, graças a um ambiente de compatibilidade nativo do próprio sistema, o UOL64. A gente até falou disso aqui no compilado uma vez. Isso significa que conseguimos manter a estabilidade das integrações existentes sem comprometer a compatibilidade com as versões mais recentes do Windows. É verdade. Eu falei que deve ter muito Windows XP aí rolando. A verdade é que tem, mas existe realmente o modo compatibilidade. Em outras palavras, continuamos com o melhor dos dois mundos, a confiabilidade das automações consolidadas em 32 bits e a segurança e desempenho dos sistemas operacionais atuais de 64 bits. Muito obrigada aí pelo seu comentário que nós pedimos para vocês trazerem as experiências. Ele trouxe a experiência dele, viu? Tá vendo? Porta serial. Você sabe o que é isso? Se você é de 2010 para cá, 2000 para cá, provavelmente você não deve ter visto porta serial, né? E para fechar aqui a tampa, o Felipe disse, agora o sonho de trabalhar no Nubank acabou. #vem camisa, #vem café. Pois é, você tinha o sonho de trabalhar no Nubank, todo mundo gostava, né? Antes até da pandemia, o sonho era ir pro escritório para ficar lá o dia inteiro, porque lá tinha tobogã, tinha ping-pong, tinha comida de graça, tinha bicicleta, tinha skate, tinha gente que botava até patinete dentro do escritório. Mas aí o pessoal viu que o nada sonho disso acabou. não compensa, né? O melhor mesmo é ter qualidade de vida em casa, né? Teve muita gente comentando também, ok, beleza, vou pro presencial, mas eu também quero pagar um boleto lá na fila do banco do Nubank. Então, já que é presencial, a gente quer um banco presencial também. Não foi o Nubank que montou uma agência fake dentro de um Burger King? Não foi isso? Acho que foi, mas aí foi uma campanha de marketing do Burger King. A agência do Nubank é lá. Você vai lá e ao invés de pagar um boleto, você come um hambúrguer. Chegamos aqui no momento do sorteio, que se você não sabe, para participar é super simples. Você faz um comentário no YouTube, aqui onde você está assistindo a gente, eu acho, no episódio completo. Comentou nesse episódio, no seguinte a gente faz o sorteio e você já está concorrendo. Lembrando que tem o link também para você participar do sorteio dos ingressos da Campus Party Goiás, pra gente se encontrar lá, tá? É o nosso compromisso. Então, você vai aqui na descrição, preenche o formulário, nome, e-mail e telefone, e aí você já está concorrendo. Na segunda-feira, Dia 17, 8 horas da noite, a gente vai fazer o sorteio. Lá no Instagram, no @códigofontetv. Então segue a gente e aí você vai ver o sorteio. Obviamente, se você não tiver ali na hora... Em Goiânia ou próximo de Goiás. Também. Aí se você não tiver na hora, a gente entra em contato. Agora, o ideal justamente é você preencher o formulário se você tiver realmente condição de ir.
entendeu? Porque aí Porque que vale aí a não pena. tem jeito, não. Esse encontro é presencial, tá? Mas esse vale muito a pena, porque é uma vez ali no ano, você vai, aproveita alguns dias, faz o camping, network e aproveita todas as palestras, que vai ter muita gente por lá. Viu? Mesmo que você não seja exatamente de Goiânia, se você for ali da região, do arredor, pô, pega um busão, fica num camping ali, pô, é show de bola. Então vamos ver quem vai levar a camiseta do compilado, tá? Esse aqui é quem comentou. Teve 169 comentários, gente, pra caramba, e... Eu tomei até um susto, achei que o Gabriel deu um jeito pra caramba. Ele Pra deu uma caramba. engasgada, eu achei até que ele falou outra coisa. Vamos ver. Vamos ver quem vai levar. E levou o Jorge Barbosa. Muito bom esse compilado. Parabéns. Hashtag vem camisa. Ó, e a camisa realmente chegou, viu? Eu vou entrar em contato com você pelo próprio comentário. Você manda lá suas informações e o tamanho da camiseta para contato@códigofonte.com.br. Gabriel brincou do Barbosa, Gabriel. O pessoal que não conhece Porta Serial também não conhece Barbosa. Do TV Pirata? Como não? Com certeza não, Gabriel. Eu era pequena nessa época. Espero que você tenha curtido esse episódio e a gente se vê no próximo, tá? E o próximo... Lembrando que no próximo estaremos na Campus Party. Pois então, então, o próximo episódio vai ser depois. Daqui a 15 dias. Então, nos perdoe que deixaremos você aí uma semana órfã, mas depois a gente traz a atualização dos últimos 15 dias, combinado? Então, a gente se vê aí no próximo episódio, no domingo seguinte. Tchau, tchau.